Você já percebeu que nos últimos anos parece que o mundo virou de cabeça para baixo? De repente, os carros começaram a dirigir sozinhos, os robôs estão aprendendo a conversar e até as empresas começaram a tomar decisões com a ajuda de máquinas. Mas afinal, o que é essa tal de inteligência artificial que todo mundo fala? E mais importante, o que ela tem a ver com o seu dinheiro, o seu emprego e o futuro da economia mundial? Hoje, a gente vai entender, de um jeito simples, direto e até um pouquinho divertido, como a inteligência artificial está mudando o jogo da economia. E o que é a inteligência artificial? Inteligência artificial é o nome bonito que a gente dá quando uma máquina aprende a pensar, decidir e resolver problemas quase como um ser humano. Mas calma, não é que o computador acordou um dia e decidiu virar gênio. Na verdade, ele aprendeu a reconhecer padrões, tipo quando você percebe que toda vez que chove, as pessoas compram mais guarda-chuva. A IA faz isso só que em uma escala gigantesca. Ela analisa bilhões de dados, encontra padrões e usa isso para prever o que vai acontecer. E ela aprende com o tempo. Quanto mais dados a IA vê, mais inteligente ela fica. É como um estagiário que no começo erra tudo, mas depois de um tempo acerta até antes do chefe pedir. Na prática, existem vários tipos de IA. As que reconhecem imagens, como quando o seu celular destrava só de ver seu rosto. As que entendem texto, como as que leem o que você escreve e respondem. E as que tomam decisões, como os algoritmos que escolhem qual vídeo você vai ver no YouTube ou qual anúncio aparece para você nas redes sociais. Mas por trás desses rótulos simples tem muita técnica. Existem modelos chamados de aprendizado supervisionado, onde a máquina aprende com exemplos já rotulados. Tipo ensinar um aluno mostrando várias fotos de maçã e dizendo, isso é maçã. Tem o aprendizado não supervisionado, em que a máquina tenta encontrar padrões sozinha, é como pedir para o estagiário organizar uma gaveta sem dar instruções. E tem o aprendizado por reforço, onde a IA aprende com recompensas e punições. O famoso fazer certo dá prêmio, fazer errado perde ponto, parecido com um jogo. Dentro disso tudo, uma das grandes revoluções recentes foi o Deep Learning, ou aprendizado profundo, que usa redes neurais com várias camadas, aquelas redes inspiradas no cérebro humano. Essas redes conseguem identificar coisas que antes eram quase impossíveis de programar, como entender voz, imagens complexas ou traduzir línguas automaticamente. E quando você junta poder de processamento, muita memória e bilhões de dados, o resultado é uma IA capaz de resolver problemas que até pouco tempo pareciam ficção científica. A ideia de criar máquinas inteligentes não é nova. Lá na década de 1950, cientistas como Alan Turing e John McCarthy já sonhavam com isso. Só que naquela época, computador era do tamanho de uma sala e a memória dele era menor que a de uma calculadora de bolso. Por isso, por muito tempo, a inteligência artificial ficou mais no campo da imaginação do que da realidade. Mas o tempo passou, os computadores ficaram poderosos e, BUM! Veio a explosão de dados. Internet, redes sociais, celulares, sensores e, de repente, a IA tinha tudo o que precisava para aprender de verdade. No começo, a IA fazia coisas bem específicas. Reconhecer dígitos escritos à mão, jogar xadrez, traduzir frases simples. Com o tempo, as tarefas foram ficando mais complexas. Dirigir carros em vias reais, diagnosticar doenças a partir de exames e até escrever textos coerentes. E cada vez que a IA aprende uma tarefa nova, ela abre espaço para empresas redesenharem processos inteiros, e com isso vem impacto econômico real. Agora sim, a parte que interessa. O que tudo isso tem a ver com a economia? Tudo, absolutamente tudo. A economia é feita de decisões. Quanto produzir, quanto vender, quanto investir. E quem é melhor em tomar decisões baseadas em dados do que uma inteligência artificial? Empresas do mundo inteiro estão usando o IA para entender o mercado, prever crises, ajustar preços, controlar estoques e até evitar desperdícios. Por exemplo,
Uma rede de supermercados pode usar IA para prever quantas pessoas vão comprar leite numa terça-feira chuvosa e ajustar o estoque antes que falte ou sobre. Isso reduz perdas, economiza dinheiro e ajuda a empresa a manter o preço competitivo. Bancos usam IA para avaliar risco de crédito, identificar fraudes e recomendar investimentos personalizados. Imagina que, em vez de um analista olhar 5 documentos, um algoritmo olha milhares de sinais, histórico de compras, padrão de pagamentos, até comportamento online e decide se aquele empréstimo é arriscado ou não. Isso permite que mais pessoas tenham acesso a crédito, ou que pessoas com risco alto sejam bloqueadas rapidamente, dependendo de como o sistema foi treinado. Até a agricultura ganhou um empurrão. Sensores no solo, imagens de satélite e IA que diz quando regar, adubar e colher. Menos desperdício, safras mais eficientes, preços mais estáveis. E até na logística, a IA otimiza rotas de caminhões, reduz tempo de entrega e diminui custo com combustível. Até governos usam IA para detectar fraudes em benefícios sociais, prever surtos de doenças e simular cenários econômicos. Quando usada bem, a IA torna políticas públicas mais eficientes. Quando usada mal, pode aumentar desigualdades. A verdade é que na economia moderna, dados são um novo petróleo, e a IA é a máquina que transforma esse petróleo em energia. Mas, como qualquer recurso que gera poder, os dados e a IA trazem vantagens para quem tem acesso a eles e riscos para quem não tem. Mas calma aí! Se a máquina está decidindo, o que sobra para a gente? Essa é a grande pergunta do século. Muita gente tem medo que a IA roube empregos, e de fato, alguns já estão mudando. Caixas de supermercado, atendentes, motoristas, analistas de dados, tudo isso pode ser feito, em parte, por sistemas automáticos. Mas, ao mesmo tempo, surgem novas profissões. Engenheiros de IA, analistas de ética em tecnologia, desenvolvedores de modelos, especialistas em dados e até professores de máquina, que ensinam os algoritmos a aprender. Vamos ser práticos. Quando uma tarefa é repetitiva e baseada em padrões previsíveis, a IA tende a assumir. Por outro lado, quando o trabalho exige criatividade, empatia, julgamento moral ou negociação complexa, o humano continua na frente. Ou seja, a IA não tira empregos, ela muda o tipo de trabalho que a gente faz. Antes, a Revolução Industrial trocou músculos por máquinas. Agora, a revolução da inteligência artificial está trocando o cérebro repetitivo por pensamento criativo. Quem aprende a usar a tecnologia ganha espaço. Quem ignora pode acabar sendo substituído. E isso traz um desafio social enorme. Precisamos treinar pessoas, atualizar currículos escolares e promover políticas de requalificação profissional para que a transição não crie um abismo entre quem tem habilidades digitais e quem não tem. Agora vamos para a parte que todo mundo gosta, o dinheiro. Você sabia que já existe IA controlando investimentos? Pois é, plataformas conhecidas como robôs investidores analisam o mercado em tempo real e aplicam seu dinheiro com base em dados, estatísticas e comportamento global. Muitos fundos usam modelos que avaliam notícias, relatórios econômicos, padrões de negociação e até posts em redes sociais para decidir comprar ou vender ativos. Esses sistemas conseguem ver oportunidades e riscos antes de qualquer ser humano. E o mais curioso, muitos bancos e corretoras já confiam mais nesses robôs do que em analistas humanos, porque o robô não tem emoção, e emoção no mercado costuma ser sinônimo de erro. Mas calma, às vezes a emoção é o que salva, porque o mercado não é só números, é gente sentindo medo e empolgação. A IA também está revolucionando o mercado de crédito. Ela avalia seu histórico de forma muito mais completa, considerando não só quanto você ganha, mas como você gasta e como se comporta financeiramente. Por exemplo, uma pessoa com renda irregular pode ser avaliada não apenas por contra-cheque, mas por padrão de pagamentos, consistência de movimentações e até interações comerciais registradas digitalmente. Isso abrange crédito para quem antes era excluído,
se o sistema for bem desenhado. Até o Drex, o real digital, faz parte dessa transformação. Com a digitalização da moeda e o uso de IA, o Banco Central poderá acompanhar transações com mais segurança, rapidez e eficiência. Transações programáveis, pagamentos instantâneos e análises em tempo real mudam o jogo do sistema financeiro. Mas cuidado, maior monitoramento também significa menos privacidade, e aí surge uma discussão importante sobre limites e direitos. Mas nem tudo são flores. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, já dizia o tio do Homem-Aranha. A IA também pode errar feio. Ela pode reproduzir preconceitos, tomar decisões injustas ou invadir a privacidade das pessoas. Imagine uma IA de banco que rejeita um empréstimo só porque aprendeu padrões de dados antigos e discriminatórios. Ou um sistema de seleção de empregos que, sem querer, prefere candidatos de um certo perfil demográfico porque os dados anteriores eram enviesados. Isso acontece porque a IA aprende com os dados que a gente dá a ela. Se esses dados têm preconceitos do passado, a IA os repete e faz isso em escala. É como ensinar uma criança com uma enciclopédia misturada. Ela vai aprender as informações, boas e ruins. Além disso, existem riscos técnicos. Modelos podem superajustar-se a dados antigos, overfitting, sendo excelentes em prever o passado e ruins em prever o futuro. Podem sofrer ataques adversariais, onde pequenas mudanças nos dados levam a decisões erradas. E podem criar ciclos de feedback perigosos, onde uma decisão tomada pela IA influencia o comportamento humano, que por sua vez reforça o padrão aprendido pela IA. Por isso, o mundo inteiro está discutindo leis e regras para o uso ético da inteligência artificial. A Europa criou o AI Act. O Brasil trabalha em uma lei brasileira de IA, e empresas sérias estão contratando especialistas em ética tecnológica. Regras de transparência, explainability, auditorias de modelos e mecanismos para contestação de decisões automatizadas são cada vez mais necessários. Outra preocupação é a concentração de poder. Poucas empresas detêm enormes quantidades de dados e poder computacional. Isso cria vantagem competitiva difícil de superar e pode levar a um mercado com menos concorrência e mais barreiras de entrada. Se algumas poucas plataformas controlam a IA que regula crédito, publicidade e até recomendação de produtos, quem fiscaliza quem? Isso vira uma questão de regulação, fiscalizações e até políticas de dados abertos. Então, como será o futuro? Bom, uma coisa é certa, a economia nunca mais será a mesma. A IA vai continuar automatizando tarefas, acelerando decisões e abrindo novos mercados. Ela vai permitir que pequenas empresas façam o que antes só gigantes conseguiam. Vai personalizar produtos, prever crises e, quem sabe, até ajudar governos a evitar recessões antes que elas aconteçam. Mas o papel humano ainda é essencial, porque a IA entende números, mas não entende propósito. Ela pode calcular, mas não pode sonhar. Pode prever o futuro, mas não pode escolher o que é certo ou errado. E é aí que entra o ser humano. Você, eu, todos nós. Somos nós que damos direção à tecnologia. Somos nós que decidimos que tipo de economia queremos construir. Para ilustrar melhor, vamos trazer alguns exemplos práticos e reais. Nada de teoria abstrata, só casos que mostram como a IA já está mexendo com dinheiro e emprego por aí. Lembra do JP Morgan? Eles desenvolveram um sistema chamado Coin para ler contratos e extrair cláusulas legais. Antes, um trabalho manual que consumia horas, agora é feito em segundos. Isso reduz custos e erros, mas também diminui a necessidade de revisão humana em algumas tarefas legais. Outro exemplo é a plataforma Aladdin, da BlackRock, um sistema de análise de risco que ajuda gestores de bilhões a tomar decisões com base em modelos e dados históricos. Quando esses sistemas funcionam bem, ajudam a evitar perdas. Quando erram, o impacto é em escala gigante. No varejo, redes que usam IA para precificação dinâmica ajustam preços em tempo real conforme demanda, horário e comportamento do consumidor. Como acontece em companhias aéreas há décadas, agora mais comum em lojas online. Isso pode aumentar a receita, mas também cria consumidores sendo perseguidos por preços que variam de acordo com o perfil. E tem um lado das ameaças. Em 2010, a chamada Flash Crash mostrou como operações ultra-rápidas e algoritmos podem provocar quedas abruptas no mercado em minutos.
Algoritmos fazendo milhões de operações por segundo podem amplificar movimentos e criar volatilidade inesperada. Então, o que fazer hoje para surfar essa onda sem ser atropelado? Primeiro, educação. Investir em aprendizado contínuo, cursos de dados, estatística básica e noções de programação abrem portas. Não é preciso virar um engenheiro, mas entender conceitos permite usar ferramentas com segurança. Segundo, transparência e auditoria. Se uma empresa usa IA para decidir sobre crédito ou emprego, ela precisa explicar como a decisão foi tomada e permitir contestação. Isso evita injustiças e aumenta a confiança. Terceiro, políticas públicas ativas. Governos devem investir em reciclagem profissional, redes de segurança e regulações que incentivem competição e protejam cidadãos. Programas de renda mínima temporária, subsídios para requalificação e incentivos para pequenas empresas adotarem tecnologias podem reduzir impactos negativos. Quarto, ética desde o design. Desenvolver a IA com princípios claros, justiça, privacidade, responsabilidade e segurança deve ser parte do processo, não um adendo. Equipes diversas e revisão independente ajudam a reduzir vieses. E, por fim, responsabilidade do consumidor e do cidadão. Exija transparência, informe-se sobre como seus dados estão sendo usados e apoie políticas que protejam sua privacidade. Hoje, mais do que nunca, dados valem dinheiro, e você tem direito de saber como estão sendo usados. Então, da próxima vez que alguém disser que a IA vai dominar o mundo, lembre-se que quem programa a IA somos nós. A questão não é se a IA vai mudar a economia, mas como nós vamos usar essa mudança ao nosso favor. Com conhecimento, ética e criatividade, dá para transformar a IA na maior aliada da humanidade, e não numa ameaça. E se você quiser continuar entendendo o mundo da economia, da tecnologia e do dinheiro de um jeito leve, divertido e sem enrolação, já sabe, inscreva-se no canal, deixa o like e ativa o sininho, porque o futuro da economia já começou e você não vai querer ficar para trás.